Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre impedância refletida. A carga agora é um circuito aberto. O que acontece? Projetando capacitores. Este é o 8º vídeo de uma série de 9 sobre este assunto, impedância refletida. Se você ainda não é inscrito, aproveita, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos. Os objetivos da série são apresentar o conceito de impedância refletida, com exemplos em situações de análise e projeto na instalação de estações de telecomunicações, bem como analisar e aplicar as condições de linha carregada em curto-circuito e em circuito aberto. Os assuntos da série mostrados, estamos agora no último item, e quando a carga é um circuito aberto. Veremos 2 vídeos sobre o assunto. Neste vídeo, os objetivos são apresentar o comportamento da impedância refletida por uma linha de transmissão terminada em circuito aberto, com aplicações em sistemas de telecomunicações, e também implementar capacitores com linhas terminadas em circuito aberto. Veremos os seguintes assuntos: o comportamento da linha de transmissão terminada em circuito aberto, o capacitor equivalente de linha de transmissão terminada em circuito aberto, e faremos algumas considerações finais. Nosso primeiro item: e quando a carga é um circuito aberto. O que acontece com a linha de transmissão? Temos aí a equação da impedância refletida em uma linha de transmissão. Vamos fazer agora que ZL, a carga, é um valor muito alto, infinito, e por isso vamos desprezar esse termo do numerador e esse denominador. Os matemáticos que me assistem, lamento, mas vamos dividir infinito por infinito. E aí obtemos ZC sobre J vezes tangente de ΔL. Essa é a impedância refletida a uma distância L da carga, quando a carga é um circuito aberto e a linha não tem perdas ou são desprezíveis. Observe o parâmetro J no denominador. Quando a carga é um circuito aberto, linha sem perdas, se a tangente de ΔL for maior do que zero, a impedância refletida neste caso é capacitiva, com C, o capacitor, dado pela equação mostrada. Se a tangente de ΔL é menor do que zero, a impedância refletida é indutiva, com L dado pela equação mostrada. Observe que vamos operar com o módulo da tangente de beta vezes L. Aí estão as 3 situações. Quando a tangente de ΔL é maior do que zero, a impedância refletida é capacitiva. Se a tangente de ΔL menor do que zero, a impedância refletida é indutiva. E se a tangente de ΔL igual a zero, a impedância refletida é um circuito aberto. Sim, podemos modelar um capacitor ou indutor ideais com um segmento de cabo coaxial, desde que a extremidade oposta seja um circuito aberto. E agora, o mais surpreendente: o indutor equivalente produzido pela linha em aberto não tem continuidade para a corrente contínua, perfeito para colocar em série da linha de alimentação para o terra. A variação da impedância refletida com a linha de alimentação terminada em circuito aberto. Observe, vamos deixar a extremidade oposta do cabo em aberto. O que aconteceria se nós tivéssemos deixado em aberto entre comprimento 0 e λ/4? Nós estaríamos refletindo um capacitor. E se tivéssemos deixado aberto entre λ/2 e 3λ/4, capacitor. Entre λ e 5λ/4, capacitor, e assim sucessivamente. Agora, se nós tivermos trabalhado entre o λ/4 e λ/2, indutiva. Entre 3λ/4 e λ, indutiva. Entre 5λ/4 e λ/2, indutiva. Repare que a cada λ/2 tudo se repete e a cada λ/4 tudo se inverte. Vejamos o exercício. Considere um cabo coaxial com impedância característica de 50 ohms e velocidade relativa de 66,3%, com uma das extremidades deixada em aberto. A frequência de operação é 700 MHz e temos um comprimento da linha de 2,9394 metros. Estamos interessados em determinar o tipo de reatância refletida na extremidade oposta ao circuito aberto e o valor do componente associado à reatância do item anterior. Vamos inicialmente calcular o comprimento de onda no cabo coaxial. Já conhecemos essa equação e obtemos 0,28414287571 metros. Esse é o comprimento de onda na linha. O comprimento do cabo, 2,90394 metros, o que equivale a 10,22 comprimentos de onda
da linha. Sabemos que um número inteiro de comprimento de onda corresponde a repetir a impedância. Então vamos tirar a parte inteira, ficando apenas com 0,22 lambda. Esse comprimento está entre 0 e 0,25 lambda da linha, lambda sobre 4. Logo, a carga refletida é capacitiva. Então, aí temos comprimento da linha entre 0 e 0,25 lambda, lambda sobre 4. A impedância refletida é capacitiva. E é periódico, a cada lambda sobre 2 se repete. Para esse comprimento, nas condições dadas, então temos um capacitor. Poderíamos também ter obtido essa informação calculando o tangente de beta L. Calculamos o beta, temos o L, obtemos 5,24, que é maior do que zero. Se a tangente de beta vezes L é maior do que zero, a reatância refletida é capacitiva. O valor da capacitância pode ser obtido de 100 microfarads tangente beta L sobre 2πf MHz ZC. Substituindo pelos valores dados, obtemos 23,85 picofarads. Esse comprimento da linha de 2,90394 metros reflete na extremidade oposta um componente que é capacitivo, com a capacitância de 23,85 picofarad. Próximo exercício, o mesmo cabo na mesma frequência e agora o comprimento da linha de 2,96361 metros. Nós queremos terminar o tipo de reatância refletida e o valor desse componente. De modo análogo, vamos calcular o comprimento de onda no cabo coaxial. Sabemos agora que esse comprimento equivale a 10,43 comprimentos de onda na linha. Vamos expressar a parte inteira, ficar com 0,43 lambda e sabemos que esse comprimento da linha está entre 1/4 e meio comprimento de onda. Logo, a carga refletida é indutiva. Aí está a variação para entre lambda sobre 4 e lambda sobre 2, a impedância refletida é indutiva. E assim se reflete a cada lambda sobre 2. Poderíamos também ter obtido essa informação calculando a tangente de beta vezes L. Temos beta, sabemos L, multiplicando obtemos menos 0,47. Observe que os ângulos em radianos. Se a tangente de beta L é menor do que zero, a reatância refletida é indutiva. A indutância obtida dessa equação, substituindo, temos 24,19 nanohenries. Então, um cabo com característica de VF igual a 0,663. Na frequência de operação de 700 MHz, com um comprimento de 2,96361 metros, equivale a uma indutância de 24,19 nanohenry. Vamos agora projetar capacitores. Aproveite! Inscreva-se no canal, deixe suas críticas, sugestões e proponha temas para os novos vídeos. Obrigado! Vamos calcular capacitores uma linha de transmissão em circuito aberto. Como é que nós determinamos o comprimento mínimo e outros comprimentos para um determinado valor de reatância capacitiva ou de capacitância ideal? Vamos ver um procedimento de cálculo rápido em apenas 5 passos bem simples. Primeiro, precisamos dos dados de entrada, que são o valor da capacitância ou da reatância capacitiva, a frequência de operação, a impedância característica da linha de transmissão e a velocidade relativa da linha de transmissão. Sequência do projeto. Primeiro passo, se o valor da capacitância é dado, determine a reatância capacitiva dessa equação. Se for dado o valor da reatância capacitiva, reserve. Passo número 2, determine o valor de beta. Utilize a equação mostrada. Passo número 3, determine a relação ZC-XC. ZC é a impedância característica da linha de transmissão, onde XC ou foi dado ou foi calculado no passo 1. Passo 4, determine em radianos o ângulo, o arco tangente de ZC sobre XC. Passo 5, o L mínimo será 1 sobre beta vezes arco tangente de ZC dividido por XC. Pronto, só isso. Você acabou de calcular a distância mínima para a capacitância desejada. Vejamos um exemplo. Qual o menor comprimento de um cabo com impedância característica de 50 ohms, velocidade relativa de 66,3%, operando em 700 MHz, que resulta em um capacitor de 131,96214 picofarad? Sim, eu sei que esse valor é extremo, é didático, apenas para que os cálculos, as contas possam ter resultados mais fáceis. Na prática, nós teremos alguma coisa perto de 132, 131, 133 picofarad. E quando a carga é um circuito aberto e a extremidade oposta é deixada em aberto. Aí temos a condição, o comprimento mínimo do cabo.
Quais são os dados? Temos a capacitância, frequência de operação, a impedância característica da linha e a velocidade relativa da linha. Temos todos os dados necessários para o projeto. Passo número 1, calculamos a reatância capacitiva, cerca de 1,7 ohms. Passo 2, a constante de fase beta ser um pouco maior do que 22,1 radianos por metro. Passo 3, a relação ZC sobre XC um pouco maior do que 29,02,0199,9011. O cálculo do arco cuja tangente é ZC sobre XC em radianos e nós temos 1,54 aproximadamente. Passo 5, vamos calcular a distância mínima usando a equação e obtemos 0,069478 metros. Pronto, você acabou de calcular a distância mínima. Cerca de 6,95 centímetros aproximadamente. Uma boa política é arredondar para cima copiando o cabo, já que é mais fácil cortar do que esticar o cabo. Não pode esticar. Mas 7 centímetros talvez seja um comprimento perigosamente curto. Será que a gente obtém outros comprimentos? O que a equação, o que o modelo matemático nos diz? Nós sabemos que a cada lambda sobre 2, lambda da linha, tudo se repete. Vamos calcular o valor do comprimento de onda na linha. Temos a equação, obtemos pouco acima de 0,28 metros. Meio comprimento de onda, 0,14 metros. Então, a cada 14,207 centímetros, tudo se repete. As distâncias que refletem a capacitância solicitada do problema são, primeira distância mínima que calculamos, 6,95 centímetros. Se agora adicionarmos meio comprimento de onda, vamos repetir o capacitor. A distância agora é de 21,157 centímetros. E assim vamos adicionando meio comprimento de onda e obtendo diversas distâncias para a qual uma linha de transmissão com as características dadas e terminada em aberto reflete um capacitor de 131,96214 picofarad. Aí temos 6,95 centímetros, que é o mínimo, em seguida 21,157, 35,364 centímetros, 49,571 centímetros e assim sucessivamente a cada meio comprimento de onda da linha. Mas será que tem um jeito mais rápido para fazer essa conta? Sim, tem. Nós podemos utilizar essa equação do menor comprimento em metros de uma linha aberta para a capacitância expressa em microfarad e a frequência expressa em megahertz. Temos o valor da capacitância em microfarad? Temos. A frequência? Temos. Comprimento? Temos a impedância característica, temos a velocidade de fase, calculamos beta e o nosso L mínimo, de novo, cerca de 6,95 centímetros. De novo, podemos fazer a conta do comprimento de onda na linha e sabemos que a meio comprimento de onda, cada meio comprimento de onda, tudo se repete. Basta somarmos 14,205 centímetros ao comprimento mínimo que vamos obter de novo o mesmo desempenho de capacitor procurado. As distâncias então são 695 centímetros, que é o mínimo, 21,155 que é a próxima distância, 35,36 a próxima e assim sucessivamente. Sim, tem algumas discrepâncias em relação às aproximações. Observe que na prática você vai ter que ter cuidado com esse corte, com esse cálculo. Vejamos algumas considerações finais. Uma das propriedades de uma linha de transmissão terminada em circuito aberto é refletir a uma dada distância tanto um capacitor ideal quanto um indutor ideal. Embora exista um comprimento mínimo para esse valor, devido à propriedade de repetição do comportamento da linha a cada meio comprimento de onda, podemos estabelecer infinitos comprimentos que vão refletir o mesmo valor de capacitância ou indutância do comprimento mínimo. Devemos apenas ter cuidado porque as equações apresentadas partem do princípio que a linha é sem perdas, o que não acontece em situações reais. Essa aproximação, no entanto, é válida para pequenos trechos de um bom cabo, baixa atenuação na frequência de operação e no comprimento utilizado. Na prática, teremos um capacitor indutor com uma pequena perda. O quanto é aceitável? Você decide, faça as contas. Se você tiver maior interesse nesse assunto, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac, Rio de Janeiro. Neste livro é abordado dB e unidades derivadas, com aplicações e mais de uma centena de exercícios resolvidos em telecomunicações e eletrônica.
O que vimos neste vídeo? Uma linha de transmissão terminada em circuito aberto para um determinado conjunto de comprimentos da linha reflete ou um capacitor ideal ou um indutor ideal. Se você gostou, deixe o seu like, ajude a divulgar o canal e o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. O que nós vamos ver no próximo e último vídeo? A análise do comportamento da linha de transmissão terminada em circuito aberto, projetando indutores com segmentos de linha de transmissão em circuito aberto. Você encontra aqui no canal mais de uma centena de vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, sistemas de telecomunicações, propagação e antenas, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Aproveite, inscreva-se no canal, acione o sino, deixe suas perguntas, suas dúvidas e contribuições nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o final da nossa série. Até lá!